Obrigado, Vicente, por aparecer aqui, atender nosso pedido. Eu sei que você tem novidades para falar para a gente, nem sei muito bem por onde começar, mas talvez pelo fato do seguinte, do Rio Grande do Sul ter o período mais terrível ter passado das enchentes e tudo mais, e mesmo assim ter tido problemas depois com alguns ciclos, acho que foram também da questão de chuva, né? Dá um panorama geral para como é que está a situação do Rio Grande do Sul nesse momento. Vicente Halber, prazer imenso recebê-lo. Bom dia, Gustavo. Bom dia a todas e a todos que nos ouvem e nos veem. Aqui, como nós já explicamos em oportunidade anterior, especialmente em Porto Alegre, nós tivemos uma catástrofe como nunca antes na história, pior do que em 1941. E mesmo tendo o melhor dos sistemas de proteção contra cheias do Brasil, construído ainda na década de 70, ele, por falta de manutenção, a manutenção mais elementar de todas, acabou se inundando indevidamente a cidade e nós tivemos grandes problemas que podiam ter sido evitados, né? Isto teve alguns repiques, ou como costuma se chamar, posteriormente. Atualmente as águas estão num nível alto ainda, mas nada de invasão da cidade. Em algumas regiões, a drenagem ainda não conseguiu, também por falta de manutenção, retirar todas as águas, e as pessoas estão procurando voltar para suas casas, limpá-las, reestruturá-las, e estamos, então, antes que se esqueça tudo isso, tentando encaminhar algumas questões relevantes que podem ser referência para qualquer cidade brasileira, Conde. Então, eu não sei se você permite, eu acho que a gente tinha que voltar um pouco. Por que isso acontece? Aconteceu aqui no Rio Grande, são 3 eventos muito relevantes em 8 meses. Né? Isto é diferente do que alguns negacionistas, cientistas, que dizem que o aquecimento da Terra ocorre de tempos em tempos, de 50 ou 100 anos, e que agora estaria se repetindo em 1941. Não está se repetindo em 1941. O evento agora foi sucedido por vários eventos, foi muito mais amplo, e não há comparação com 1941. Nós temos algo bem mais ampliado. Então, se o aquecimento ocorre de tempos em tempos, ele está muito mais ampliado, a natureza está completamente fora de controle. Então, nós temos os negacionistas, cientistas, totalmente equivocados, para não dizer outra coisa, e temos também os negacionistas dos governos, nos legislativos, na própria justiça, que negam a ciência ao invés de aplicá-la, e com isso conseguem não impedir o que está acontecendo e ainda remediar muito precariamente. O que acontece no nosso planeta? Não temos apenas esta situação no Rio Grande do Sul. Em vários outros pontos do planeta temos situações semelhantes. Aqui no Brasil temos secas muito terríveis. No ano passado tivemos a maior seca da história na Amazônia, que é a maior reserva de água doce do mundo, né? Com imagens que assustariam o próprio Dante de Alighieri, né? Imagens dantescas, né? E agora temos fogo no Pantanal novamente em proporções muito elevadas. O que acontece?
Acontece que existe uma camada de ozônio a mais ou menos 20 a 30 quilômetros acima, né, na atmosfera? Na atmosfera, e essa camada de ozônio ela é necessária, Conde. Por quê? Porque ela retém boa parte dos raios infravermelhos, ou seja, do calor que o Sol manda para a Terra. Não fosse isso, nós não existiríamos, seríamos, sei lá, algo como uma pedra completamente gélida e escura. Nós existimos graças ao Sol, à luz e ao calor do Sol. Só por isso que nós existimos. E a camada de ozônio, que é um filtro. Ocorre que para lá estão indo os chamados gases de efeito estufa, justamente porque eles formam um efeito lá na estufa. O que eles fazem nessa estufa? Eles vão engrossando essa estufa e ela retém um excesso de calor, mais calor do que nós precisamos, com todas as consequências daí decorrentes, como o degelo nos polos, como a natureza perdendo completamente o controle. Então, nós temos que reduzir a emissão desses gases de efeito estufa e temos que também retê-los. Isto nós chamamos de transição energética. O que é a transição energética? Quem gera muito gás de efeito estufa são os combustíveis fósseis, o petróleo, o carvão. Então, a gente tem que reduzir esse tipo de energia, substituir por energias renováveis, menos poluentes, e também precisamos tomar medidas para reter aqui na Terra o excesso dos gases de efeito estufa. Vamos ver quem são os grandes geradores de gases de efeito estufa no Brasil. São os combustíveis, gasolina, diesel, certo, Gustavo? Não. Não? Os grandes geradores... É o agronegócio, né? É o agronegócio. Os grandes geradores, primeiro, são as queimadas, as derrubadas e as descaracterizações dos nossos biomas, especialmente a Amazônia, o Pantanal, a Caatinga, o Pampa, né? Isto gera em torno de 45% das emissões de gases de efeito estufa no Brasil. Outros 25% provém da forma como nós praticamos agricultura e pecuária. Portanto, aí já temos 70%. 20% decorrem dos combustíveis. Ou seja, se nós parássemos completamente de consumir gasolina e diesel e outros combustíveis... O Brasil continuaria a emitir muito gás. O Brasil está eu creio que entre os 6, 7 maiores emissores de gases de efeito estufa do planeta. E é paradoxal, justamente pela pujança ambiental que o Brasil tem, porque é desmatamento. Exatamente. Ou seja, isso nós temos que reverter. Eu acho que isso é uma questão não só ambiental, é uma questão de segurança nacional. Aliás, um parêntese, Halber, ontem eu recebi aqui a Roberta Graff, do ICMBio, que eles estão em greve, eles estão sendo maltratados pelo governo, tudo que eu pude apurar, e pelo que ela descreveu aqui, e nós temos no Brasil, nesse momento, recorde de assassinatos de indígenas e garimpo entrando em áreas conservadas. Quer dizer, o que está acontecendo com a área do meio ambiente no Brasil? Você está acompanhando esse processo? Estou. Tem alguma coisa errada. Alguém tem que avisar o presidente Lula. Com certeza. E eu ironizo dizendo que nós somos realmente um povo muito consciente e civilizado, né? Ou seja, nós precisamos evoluir muito ainda, né? E nós vamos evoluir. Nós apanhamos, mas aprendemos, né? Espero que saibamos aprender, né? Então, aí sobram
10% para as indústrias, para nós mesmos, que na nossa vida geramos gases de efeito estufa pela nossa forma de viver e conviver. Então, mas esta situação, Gustavo, como é que ela é em São Paulo, ou em Porto Alegre, ou no Rio de Janeiro? Em São Paulo, em Porto Alegre, Rio, apenas para citar 3 grandes capitais, certamente não temos desmatamentos e queimadas nessas proporções, até porque não tem mais o que derrubar e queimar, né? Óbvio que eu estou ironizando, né? Então, não temos esse problema, ele ainda assim existe, mas ele não é relevante. Também, em Porto Alegre, nós temos agricultura importante, né? Eu não sei exatamente como é que São Paulo, Rio, eu acho que não, né? Deve ter agricultura mais no grande Rio de Niterói para cima, né? Mas qual a grande geração de gases de efeito estufa nas grandes cidades como estas que eu estou citando? Eu tenho o levantamento de Porto Alegre, que não deve ser diferente para nenhuma das grandes regiões metropolitanas e mesmo das grandes cidades. No interior de São Paulo tem muitas grandes cidades. Porto Alegre, 67% é devido ao transporte. E desses 67%, a ampla maioria devido à queima de combustíveis fósseis. Aí, depois disso, quem vem depois? O uso e o indevido tratamento dado ao lixo. Isto pode chegar em Porto Alegre, ele é muito maltratado. Nós temos apenas 3% de reciclagem do lixo aqui. Isto pode chegar a 10%. E aí temos outros 20% que ficam por conta da indústria, da agricultura e dos nossos próprios procedimentos, tanto no trabalho como na residência, etc. Né? Eu tenho citado, nós precisamos substituir os combustíveis. Você tem alguma sugestão? Além dos biocombustíveis? Né? Carros elétricos, carros híbridos. Por quê? Porque a energia elétrica, e no Brasil, esta é a grande vantagem que nós temos no Brasil, mas isto não elimina os nossos outros pecados que eu citei antes, dos desmatamentos, das derrubadas, do mau uso do solo, né? A energia elétrica é disparadamente a melhor de todas as energias. Ela é, por exemplo, 3 vezes mais eficiente, portanto, o carro elétrico será 3 vezes mais eficiente que um carro a combustível. Né? Então, mas no caso do Brasil, em 2023, 93% da energia elétrica produzida no Brasil veio de recursos renováveis, das quedas d'água, do sol. Nós estamos com 15% da nossa geração de energia elétrica já com origem no solo. Isso é uma grande revolução. Dos ventos, né, das eólicas. 15% de energia solar é uma coisa impressionante. Como foi rápido. Impressionante. De assustar uma China e uma Alemanha da vida, que são campeãs hoje. A China continua usando em torno de 60% a 70% do carvão para a geração da sua energia elétrica. Mas como a China é tão gigante como ela é, como a China é tão gigante como ela é campeã mundial também de geração. Desculpa te interromper, a Europa também usa muito carvão ainda, né? Ainda, claro, também. A própria Alemanha, o Reino Unido, Inglaterra, que sempre foi uma região carvoeira, né? Desde os tempos lá atrás, né? A industrialização.
né? Halber, deixa eu só pedir. O pessoal está comentando aqui no bate-papo. Deixa eu trazer o comentário da Cláudia Gonzalez. Ela te faz uma pergunta. A gente vai seguir aqui na sequência. Você responde no atacado. Cláudia Gonzalez, por favor, pergunte ao senhor Halber por que demora do Guaíba voltar ao nível normal? Está agora assoreado? Só um segundinho, meu querido Halber. Você já responde aqui a Cláudia. Deixa eu concluir. Você quer falar já? Fala já, por favor. Deixa eu concluir a resposta planetária, vamos dizer assim. Depois eu entro mais para Porto Alegre e rebatendo isso para as outras cidades. Tá bom. Então, em torno de... Então, a energia elétrica, nós temos que... Uma das formas de acabar com a geração de gases de efeito estufa nas nossas grandes cidades é acelerar mais a entrada dos veículos elétricos, tanto os veículos particulares, mas principalmente os ônibus, as vans, né? Os trens normalmente já são elétricos, então já é algo importante, né? Mas racionalizar também o trânsito. Aqui em Porto Alegre, por que nós não usamos mais os barcos no Guaíba? Por que nós não estendemos o que nós chamamos aqui, o nosso trem suburbano chama-se Transurb? Por que nós não estendemos também mais um braço ou outros braços do Transurb, né? Então, a questão, respondendo a nossa espectadora, como é que é o nome dela, Cláudia? Né? O nome dela é Cláudia, deixa eu colocar aqui na tela. Cláudia, essa questão, não sei por que ela se tornou uma grande polêmica. É óbvio que os rios, os arroios, aqui nós chamamos de arroios, córregos, estão assoreados, óbvio, mas este não é desassorear os arroios é necessário, né? A parte do Guaíba onde é necessário fazer a navegação, óbvio que é necessário desassorear, mas o restante, e não sou eu quem digo, os pesquisadores do IPH, que é mundialmente reconhecido, nosso Instituto de Pesquisas Hidráulicas, ele não recomenda isso e recomenda estudar profundamente tanto o Guaíba como os rios maiores, você querer resolver o problema da inundação deles por desassoreamento, né? Você pode desassorear uma parte hoje, ela estará assoreada amanhã de novo, porque as águas são dinâmicas, né? Então, este tipo de solução nós não temos aventado praticamente mais, porque ela é muito cara e muito pouco eficiente. O que nós temos que fazer, fundamentalmente, seja no Rio Grande do Sul, seja em qualquer local do país, recompor as matas ciliares, tratar melhor o lixo, não deixar nunca terra nua, seja nas cidades ou seja nos campos. Isto são medidas preventivas que evitam que terras e lixos assoreiem das nossas águas. Então, era respondendo a Cláudia. Perfeitamente. Agora voltamos. Sim. Não, porque tem muitos assuntos aqui. Eu quero falar da recriação do DEP ainda contigo, né? É o assunto, digamos, o mais importante que a gente Sim, possa ter hoje. Mas o pessoal está perguntando aqui. Deixa eu concluir a questão dos gases de efeito estufa. Então, nós temos que agir no transporte. O segundo item que nós temos que agir é no saneamento, né? Se você quer resolver problema de meio ambiente em grandes cidades, trata do transporte em primeiro lugar e trata do saneamento em segundo lugar, né? E nós estamos tratando exatamente... Se o presidente da República, o presidente Lula, hoje, liberar bilhões de recursos para aplicar em drenagem e proteção contra inundações, quem é que faz as obras? Quem é que decide as obras? Quem faz as obras? Você sabe, Gustavo? Licitação. A resposta é essa. Qual a cidade? Quem tem a responsabilidade constitucional pelo saneamento, incluindo a drenagem e a proteção contra inundações?
Prefeituras. São os municípios. Os municípios. Os municípios têm condições, algumas têm, com certeza. Porto Alegre, por exemplo, com a recriação do DEP terá novamente, né? Tem condições de executar isso sozinhos? Não, não tem condições, não tem recursos e, consequentemente, não tem estrutura. Portanto, primeiro, os municípios precisam se reestruturar para atender a sua missão constitucional. Segundo, aí sim, elas têm medidas protetivas, essas que eu já falei, mais verde, melhor cuidado com os transportes, melhor cuidado com os lixos, etc. Isso tudo são, não deixar terra nua, isto são medidas preventivas. Isto sim os municípios podem e devem fazer. Agora, a execução das obras estruturantes, realmente precisamos de uma estrutura federal e isso nós estamos discutindo exatamente no ministério que aqui está, no Ministério Extraordinário. Neste sentido, assim como nós já tínhamos proposto numa manifestação anterior, que se tornou conhecida em todo o Brasil e mesmo fora do Brasil, sobre o que estava acontecendo em Porto Alegre, nós estamos propondo a recriação de uma secretaria que deve chamar-se Secretaria da Drenagem e de Estruturas de Proteção. Veja, recria a sigla DEP, mas muito mais de forma com atribuições muito mais ampliadas, ou seja, não vai cuidar só da drenagem, da proteção contra inundações, ela vai estar articulada com o meio ambiente, com as medidas preventivas, né? Através do programa de educação ambiental forte, como nós já tivemos durante, por exemplo, a minha primeira gestão e na segunda também, e ele vai ter uma força muito grande nos licenciamentos. Várias regiões, como é o aeroporto de Porto Alegre, não cumpriram o que as determinações do então DEP tinham solicitado no licenciamento. O licenciamento foi dado no canetaço e o aeroporto inundou muito mais do que ele deveria ter inundado, apenas para citar um exemplo. Então, ela vai trabalhar de forma integrada com as demais secretarias que, não raro, promovem alagamentos por fazerem erradamente as redes que deveriam fazer, e mais, vai ter um apoio muito importante à Defesa Civil, vai fazer as previsões por região de Porto Alegre, dos tempos, especialmente chuvas e ventos, e vai, se alagar alguma região, vai fazer um mapa desta região, entregar para a Defesa Civil, entregar para toda a população, e vai, juntamente com a Defesa Civil, tomar as medidas preventivas e de ajuda às populações atingidas. Então, acho que é um projeto amplo, eu acho que ele, aspas, pode ser copiado e aperfeiçoado pelo menos pelas grandes cidades, e é uma contribuição importante que eu acho que a gente pode oferecer. Vocês conseguiram, você com a sua liderança e respeitabilidade aí também no Sul, meu querido Valber, forçar o governo a recriar nessa nova configuração o DEP, Departamento de Esgotos Pluviais? Não. É isso? Não? Então explica para a gente. O governo está na posição de que ele fez tudo corretamente. Essa questão do DEP, esse debate de quem cuida dos alagamentos e da proteção contra inundações surgiu aqui na década de 70. Sim. Porque um órgão empurrava para o outro. O prefeito de então chamou os órgãos e disse: olha aqui, vocês parem de implicar, se entendam e me tragam uma proposta de como resolver isso. E a proposta foi a criação do DEP, que desde então cuidou disso adequadamente, em vários períodos com recursos insuficientes, é verdade, mas cuidava e fazia o que tinha que fazer em termos de manutenção. E em 2017, em nome
da redução do Estado mínimo e de outras bobagens mais, se eliminou o DEP. O resultado foi o que nós sofremos aqui. Portanto, estamos, digamos assim, buscando alguma coisa de forma muito mais aperfeiçoada, de forma muito mais ampla, aquele debate que a cidade já tinha feito lá na década de 70. Né? Então, o prefeito... fosse uma recriação de todo esse processo. O prefeito, de forma muito mais ampla e aperfeiçoada. O prefeito atual e o prefeito anterior vão sempre defender a extinção do DEP porque eles fizeram tudo certo. Eles não fizeram nada errado. Então, o que nós fizemos? Nós articulamos na Câmara de Vereadores o que se chama de projeto de lei autorizativo, ou seja, é como se fosse uma sugestão ao prefeito. Ele pode adotar ou não, mas o que isto vai gerar, e já está prevista pelo próprio presidente da Câmara, uma audiência pública. Nós vamos, sim, gerar um grande debate sobre o que aconteceu e o que nós devemos fazer agora para que isso não aconteça mais. Você está bastante otimista ou feliz, como eu poderia dizer, Halber, com essa nova, digamos, dimensão do DEP. Pelo que eu entendi, pelas mensagens que você me mandou, você está, assim, as coisas vão acontecer? Você está nessa toada, vamos dizer assim, nesse diapasão? Olha, a gente tem sido acusado de fazer campanha política. O Gustavo, que bom, né? Que bom. Que bom que as campanhas políticas discutam não só a beleza dos olhos dos candidatos, né? Pode discutir também a beleza dos olhos, por que não? Mas discutam os problemas importantes da cidade e que todas as candidaturas, seja aos cargos legislativos ou seja ao executivo, apresentem suas propostas. Claro. Não é isso que nós, eleitores, queremos, saber quais são as propostas e como aqueles que forem eleitos vão querer resolver os problemas da cidade. Então, nós estamos nessa luta, nesse debate. Nós achamos, sim, que tem que debater essa questão antes que as águas baixem. Eu ouvi, na condição de ex-diretor do DEP, tantas vezes a seguinte frase: mas só tem problema quando chove. É? Então, antes que as águas baixem completamente, vamos tratar de discutir esse problema, não vamos deixar que ele aconteça novamente. Nós não programamos essa catástrofe no meio das eleições. Bom, mas também que bom que a gente possa discuti-la durante as eleições, hora a hora. Halber, meu querido, importantes da cidade. Meu querido e doce Vicente Halber, tenho tanta felicidade de ter você aqui e já está acabando o nosso tempo. E eu quero, inclusive, apresentar aqui o João Amorim, nosso próximo convidado para você, porque o João Amorim ele é professor de Relações Internacionais da Unifesp, de São Paulo, né, João Amorim? Eu sempre sei se é Osasco, se é São Paulo, da Unifesp de São Paulo, mas ele também é uma pessoa que está absolutamente conectada às questões do meio ambiente no Brasil. Tem que levar o Vicente Halber lá para o programa, hein, João Amorim? Vou convidá-lo. Eu sei que você já estava pensando nisso. E aí eu queria uma última palavra do Halber, breve, sobre essa história. Vou até pegar o comentário aqui do João Miag, nosso colega aqui de jornalismo dentro da TVT. De acordo com o estudo da NASA, em 50 anos o Brasil poderá se tornar inabitável devido às mudanças climáticas. Se for isso mesmo, é assustador. Você viu esse estudo, Halber, de o Brasil se tornar inabitável? Não, mas eu nem preciso ver o estudo, eu não tenho dúvidas, o Conde, não querendo ser pretensioso, que não devemos ser, mas não precisamos, né? Eu não aceito essa condição de novo normal. Se é para ter um novo normal, que seja sustentável, porque a continuar este normal, eu já sei, não vamos precisar de 50 anos. Nós não resistiremos aqui no Rio Grande do Sul, nos próximos 8 meses, novas 3 catástrofes, por exemplo. Então, esse novo normal eu já sei aonde vai dar. Né?
O planeta Terra não aguenta este novo normal. Nós temos que reverter essa situação o quanto antes. E eu acho que aquelas resoluções das COPs, né, das quais o Brasil participa, é ativo participante, nós temos que aplicá-las o quanto antes. É claro que a União, os estados têm muito o que fazer, mas os municípios são locais muito importantes, porque é no município que a gente vive, que a gente trabalha, que a gente produz, né? Ali nós temos que implantar a redução dos gases de efeito estufa e a captação dos excedentes gases de efeito estufa. Então, é isso. Certamente esse estudo faz essas projeções, e eu diria que se ele disser que isto pode acontecer em 50 anos, eu diria que ele ainda é muito otimista. Ainda é otimista. Nós, neste novo normal, nós não seguimos por mais de 50 anos. Halber, muito obrigado pela sua presença aqui no Ozzy News. Logo eu vou te chamar de novo para a gente expandir um pouco esse debate sobre o Departamento de Esgotos Pluviais e tudo mais. E só posso te dar os parabéns e agradecer sempre a sua referência. Eu que agradeço pela oportunidade, e eu estou aqui para o que der e vier, como certo dia, numa situação muito difícil do nosso imortal tricolor, escreveu Lupicínio Rodrigues para o seu hino. Vicente Halber no Ozzy News, obrigado.